E vamos falar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou lá na terça-feira no jogo do líder Novo Horizontino e terminou nesta quinta-feira no jogo do vice-líder, o Santos Futebol Clube. Uma rodada curtinha, como a gente diria lá no tempo de criança. Essa não deu nem pro cheiro. Já começou e já terminou. Não tem aquele negócio de ficar jogos todo dia, jogos durante a semana. E aí, como se diz, começou e já terminou. A rodada teve 22 gols, mas poderia ter mais gols. Claro, se os times fossem gananciosos, com vontade de fazer mais gols. Faz um, quero fazer o segundo, quero fazer o terceiro, mas não. Tem uns times aí que é preguiçoso, entra com uma preguiça em campo e, como se diz, vamos fazer um e aí acabou. Aí nós segura aqui e nós não joga mais. Olha, o regulamento do futebol brasileiro, principalmente, ou do futebol mundial, tinha que mudar, tinha que voltar como era no meu tempo de criança. Se você ganhasse de 1-0, 2-0, você ganharia 2 pontos. Se você fizesse 3 gols de diferença, você ganharia 3 pontos. Talvez o futebol brasileiro, principalmente o futebol brasileiro, ficava um pouco mais alegre, mais tranquilo. Principalmente o futebol que o Santos vem jogando, que talvez tinha um pouco mais de ganâncias para fazer gols e quem sabe alegrar mais o torcedor. Porque, olha, dá sono ver o Santos jogar. Dá sono ver o Santos, principalmente quando o Santos já tá ganhando de 1-0. Meu Deus do céu, que luta para você ficar com os olhos abertos vendo o jogo. Você lembra, hoje essa palavra não é muito usada porque o mundo vai evoluindo, as coisas vai ficando tudo mais moderno. Hoje a palavra mais usada é dificuldade. Estou em dificuldade com isso, estou em dificuldade com aquilo. Mas também, no meu tempo de criança, a palavra que era mais usada era peleja. Era peleja. Eu estou numa peleja, mas eu estou numa peleja. Agora, hoje, é uma peleja você ver o jogo do Santos. Meu pai do céu, que tristeza, que dureza. Olha, e o duro que, quando o Paulo Brax veio ali para o Santos, veio um pessoal junto com ele para analisar jogadores para o Santos contratar. E eles conseguiram analisar que o La Quintana pode jogar no Santos. Olha que coisa, que coisa. Que fase, hein, Miguelito? Que fase que você está vivendo. Meu amigo, você não jogar nesse Santos? Será que o La Quintana jogava na seleção da Bolívia? Será que o La Quintana era titular na seleção da Bolívia? É uma pergunta muito boa para o Carille, fazer para o Carille. Será que o La Quintana joga na seleção da Bolívia? Meu pai do céu. Será que o Rodrigo Ferreira? Meu Deus do céu, que coisa. Vamos falar da 27ª rodada que iniciou lá no jogo de terça-feira com o Novo Horizontino 1, Brusque 0. O Novo Horizontino que está aí seguindo firme nessa Série B e vai enfrentar o Santos lá na Vila Viva Sorte em Santos. Tivemos também a vitória do Guarani, 1-0 sobre o Mirassol e já dando uma força também para o Santos, o Guarani. O Avaí que venceu o Ituano 2-0 lá na Ressacada, também na terça-feira. E na quarta-feira tivemos o empate entre Sport e Goiás, 1-1. Tivemos também a grande vitória do Vila Nova lá em Goiânia contra a Chapecoense, 3-2. O Vila Nova abriu 3-0 e o Chapecoense depois ainda deu um trabalhozinho pro Vila Nova. O todo-poderoso Amazonas venceu o Operário por 2-1. Está bem no campeonato o Amazonas. Também na quarta-feira, o América venceu o Paysandu por 2-0 e tivemos também a vitória do Curitiba contra o Ceará por 3-1. O Ceará que eu achei que ia dar uma emendada aí para dar uma subida no campeonato, tá meio que patinando. E tivemos nesta quinta-feira CRB 0, Ponte Preta 1. Até que enfim a Ponte Preta venceu um jogo. E na quinta-feira também fechou a rodada com a vitória
do Santos lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo por 1-0. Poderia ser até mais alguns golzinhos, mas acabou chutando duas bolas na trave, acabou faltando um pouco de atitude mais para tentar fazer mais gols, e aí, como se diz, ficou de bom tamanho para o Santos, porque é mais uma vitória fora de casa e vai buscar pontos lá fora para recuperar aqueles pontos que perdeu dentro da Vila Belmiro. Ó, a classificação tá assim. O Novo Horizontino, 50 pontos, líder do campeonato. E segundo, o Santos com 49 pontos. Esse jogo vai ser muito interessante na segunda-feira para ver se o Novo Horizontino continua como primeiro ou o Santos assume a ponta do campeonato. Vamos ver. Temos em terceiro lugar o Vila Nova com 45 pontos ganhos, o Sport em quarto com 43 pontos ganhos e um jogo a menos. Aí temos o Mirassol com 43 pontos em quinto lugar, significa que o Santos já abriu 6 pontos para o quinto colocado, que é muito importante. E temos também o América em sexto com 41 pontos ganhos, em sétimo o Avaí com 40 pontos, em oitavo o Ceará com 39 pontos. Temos também o Amazonas em nono lugar com 39 pontos ganhos e um jogo a menos. E temos o Goiás em décimo com 37 pontos ganhos e um jogo a menos. O Curitiba com 37 pontos em 11º, em 12º o Operário com 36 pontos e um jogo a menos. Em 13º a Ponte Preta com 32 pontos. Em 14º, o Botafogo com 30 pontos e um jogo a menos. E o Paysandu com 30 pontos em 15º lugar. E ali, no Barranquinho Trincado, o Ituano com 28 pontos ganhos. Depois nós temos lá na estradinha de terra, naquela coisinha que ninguém quer estar, o Chapecoense em 17º com 28 pontos ganhos, o CRB em 18º com 26 pontos ganhos, o Brusque com 26 pontos ganhos em 19º, em 20º e último lugar, comendo poeira, batendo a cabeça nos vidros. Olha, no meio da buraqueira vem o Guarani com 24 pontos ganhos e um jogo a menos. O Guarani ainda tem chance de se recuperar dentro do campeonato. O Ituano, ele tem 4 pontos de diferença, que é o Ituano primeiro fora da zona de rebaixamento. E aí, ele com 4 pontos, mas ele tem um jogo a menos. Quem sabe aí o Guarani se recupera. Ó, a próxima rodada já começa no sábado, Goiás e Mirassol, um jogo interessante, lá no Ale Pinheiro, no Serrinha, às 17 horas. No sábado também, Ituano e Curitiba, às 18 horas no Vélez Júnior. No domingo, Chapecoense e Avaí, às 16 horas, Arena Condá. Ceará e Vila Nova, no Castelão, às 18h30, também no domingo. E na segunda-feira, Paysandu e Sport, lá no Curuzu, às 18h30. Na segunda-feira, Santos e Novo Horizontino, grande jogo da rodada, líder e vice-líder, na Vila Viva Sorte. Na segunda-feira também, Brusque e o todo-poderoso Amazonas, às 21h30, lá no Gigantão das Avenidas. Na terça-feira, Operário e Guarani, lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Na terça-feira, Ponte Preta e América, vai ser um jogo interessante também, Moisés Lucarelli. E na terça-feira, Botafogo e CRB, lá no Estádio Santa Cruz. Essa é a rodada que inicia neste sábado e vai até na terça-feira. Vamos ter que passar domingo, segunda, terça, vai ser meio dolorido também. Ó, os artilheiros do campeonato é o Caio Dantas, que há um ano atrás ele fez 9 gols, e é o artilheiro do campeonato, o Della Torre, que tem 8 gols, e o Anselmo Ramon, que acho que tem uns 5 anos atrás que ele fez 8 gols e não sai disso daí. E o Eric Pulga também com 8 gols. São os artilheiros da Série B. É o campeonato brasileiro da Série B pegando fogo, principalmente na segunda-feira, com um grande jogo, Santos e Novo Horizontino, lá na Vila Viva Sorte, em Santos, e vamos torcer para um grande jogo, uma grande vitória do Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.